Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Luana é de São Paulo e desde pequena ela se pergunta o que somos nós, o que estamos fazendo aqui, o que ela está fazendo aqui, e desde pequena ela tem muitas experiências extremamente reveladoras e ela conta tudo pra gente aqui. Em 2023 ela engravidou do segundo filho e no parto teve uma EQM pra lá de esclarecedora. Vamos conhecer a história dela? Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com meia hora de diferença entre a primeira e a segunda publicação. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Luana. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras experiências muito importantes. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando, o que você faz e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Luana, tenho 31 anos, eu sou natural de Araraquara, do interior de São Paulo. Hoje eu moro em Sertãozinho, também no interior, com os meus 2 filhos e o meu esposo. Eu sou mãe do Miguel, de 12 anos, e o João Gabriel, de 1 ano e 7 meses. Bom, vamos começar, eu acho que do princípio, né? Desde muito nova, eu sempre me questionei muito sobre o que somos nós, né, do porquê que eu tô aqui, né, o que tá acontecendo, por que me colocaram aqui, eu desci, e o que é, né, o que vai acontecer. Então eu sempre me questionei muito sobre o funcionamento do todo. Muito jovem, muito nova, né. Minha infância foi uma infância muito, muito feliz, eu morava com a minha avó materna, cresci com os primos, as primas, uma família muito grande, de 12 filhos da minha avó, né, inclusive a minha mãe. Então a casa sempre foi muito cheia, nessa parte, assim, foi uma infância muito, muito feliz. E aí eu falo sobre a minha avó porque ela tem um peso muito importante em toda a minha jornada, tá? Bem, na adolescência, iniciando na adolescência, eu passo a infância sem pensar muito sobre isso. Algumas vezes pensava, mas assim, nada demais, né? Já na adolescência, eu começo a voltar em mim essa ânsia de entender como que funcionam as coisas. Eu passo a frequentar diversas religiões, né, diversos lugares para tentar buscar respostas. Nem eu sabia quais respostas exatas eu queria ter, mas, né, a intenção era ter um compilado de coisas para que eu pudesse filtrar e entender de fato o que é tudo isso. Antes de tudo, quando eu começo a ter essa ânsia em entender as coisas, eu tenho a minha primeira experiência física sobre espiritual, né? Primeira experiência espiritual e física. Eu estava dormindo, na época eu já morava com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu estava dormindo numa beliche, eu dormia na parte de cima e a janela estava aberta. Eu me lembro de estar com os olhos abertos, mas eu não estava acordada. Eu me lembro apenas de ver o quarto. E eu olho para a janela e vejo uma sombra, uma fumaça, na verdade. Quem assistiu Sobrenatural, a série, sabe do que eu tô falando. É uma fumaça preta. Então ela entrou pela janela e veio na minha direção e segurou no meu pescoço, me enforcando. E aí foi a minha primeira, se pode dizer, minha primeira paralisia do sono, né? Então eu tive essa paralisia do sono e aí eu acordei muito assustada e querendo respostas, mais respostas do que eu, né, já procurava. E a partir dali eu começo então a realmente, de fato,
frequentar freneticamente na minha adolescência, dos 13 aos 18, frequentar vários lugares. Aos 18, eu fiz parte da Umbanda e do Candomblé. Entrei numa casa na cidade onde eu morava, e lá eu desenvolvi minha mediunidade. Tá? Eu trabalhei por algum tempo com os guias da Umbanda, com os orixás do Candomblé também, cuidando dos orixás. Então, fiquei um tempo lá, eu trago comigo muito ensinamento, muitas coisas que eu aprendi lá, eu trago comigo, assim como das outras religiões também, que são um pouco mais convencionais, né? De fato, eu pegava um pouco daqui, um pouco dali, tudo que eu filtrava e me servia, eu trouxe para mim, que eu trago até hoje. Eu fiquei nessa casa de Umbanda e Candomblé por um tempo, e depois eu acabei saindo, porque a caixa ficou, eu digo que a caixa ficou muito pequena. Eu já não conseguia, não tinha mais o que eu extrair dali. Então eu saí da religião, e junto comigo, para minha surpresa, ou não, porque eu já tinha sido avisada por uma consciência que trabalhava comigo, um guia espiritual, feminino, né? Eu não vou citar o nome aqui, porque não fui autorizada por ela. Então eu vou me dirigir, quando eu falar sobre ela, eu vou falar que é uma consciência feminina, tá? Então essa consciência feminina, ela veio comigo desde lá, né? Foi lá que a gente teve o primeiro contato, trabalhando comigo. Eu saí da casa e ela me seguiu, veio junto comigo. Eu digo que ela continuou no meu campo mental, né, me acompanhando, me ensinando, me direcionando sobre algumas situações, e ela vem sempre como uma voz interna. Sempre que eu preciso ou que eu chamo, ela vem e me direciona dentro da situação. Isso dos 18 até hoje, tá? Então, aos 21 anos, mais ou menos, né, eu saio da Umbanda e vou viver minha vida. Vou trabalhar, já tenho meu filho, que hoje tem 12 anos, o Miguel era pequeno na época. Então a gente vai viver. Eu mudo de cidade, fui para um emprego novo, até que chega a pandemia em 2019. Tudo para, nós somos obrigados a ficar em casa e ir para dentro, né? Para dentro de si. Então, muita gente passou por esse processo, assim como eu. Conheço muita gente que já compartilhou comigo que seguiu a mesma linha, né? Foi para dentro de si. Eu entrei também nesse processo interno, longo de autoconhecimento. Essa entidade feminina me orientava muito na época sobre as questões que me borbulhavam muito na época na cabeça, né? Que eu ainda não tinha um entendimento claro sobre o que eu queria saber, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? É alguma missão que eu tenho? Aí entra naquela questão de reencarnação. Será que eu estou reencarnando para evoluir? Será que eu já sou evoluída e estou só experienciando? Então, eu entro nesse processo interno e tive ali em 2019 o meu primeiro despertar de consciência, né? Que foi, parece que eu estava dormindo, e tem a Luana antes disso e a Luana após isso. Parece que eu estava dormindo e eu despertei para o que de fato é, né? Tudo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a ter muito contato com conteúdo sobre mônadas, sobre física quântica aplicada à espiritualidade, vídeos no YouTube, né? A gente começou nessa época a consumir muita coisa online, então eu também comecei a consumir muito. O meu segundo despertar foi quando eu começo a ter o contato com conteúdos de canalização de seres extraplanetários. E um projeto que me auxiliou muito, que foi o projeto Comunicação Espacial. Foi muito importante para mim. E daí, depois disso, que eu tenho esse segundo despertar, esse entendimento mais profundo,
né, do que são as coisas, parece que eu abri uma porta na minha consciência que possibilitou que outras consciências me contatassem. Nada como essa consciência feminina que me acompanha, porque ela se apresenta sempre como em forma humana, como uma mulher, mas começo a ser contatada por seres diferentes. Né? Eu começo a ser levada nos meus sonhos. Assim, vamos lá. Quando eu durmo, nessa época, quando eu durmo, eu acordo com os olhos, eu abro os olhos da consciência. Eu não acordo fisicamente. Eu sei que eu tô lá dormindo, eu acordo, eu levanto e já tem seres me esperando para me levar para algum lugar. Então, normalmente eram seres muito altos, porque quando eu ficava de pé, a mão do ser batia na minha orelha. Então quer dizer que ele é muito alto. Era uma mão humana, era só luz. Ele era formado de luz. Então, não era uma luz branca como a gente conhece, é uma luz meio azulada, branca com azul, nada do que eu tenha visto aqui. Então, esse ser em específico, ele começa a me contatar, vir me buscar em projeção astral e me levar para lugares para que eu aprendesse, conhecesse. Sempre que eu ia para esses lugares, eu não voltava com a lembrança do que era me passado. Então, eu me lembrava de estar nos lugares, me lembrava de detalhes dos lugares, mas não do que eu conversava com as pessoas lá. Porque eu conversava com pessoas humanas. Esse ser me levava para lugares que tinham pessoas humanas, já grupos de pessoas, já ali interagindo, e eu interagia com eles também. A gente trocava informações que depois eu não me lembrava, eu sempre esquecia. Dentro dessas experiências com esse ser em específico, esse ser alto, translúcido, vou falar assim, dentro dessas experiências com ele, eu tive um lugar que me marcou muito, que ele me levou, que foi um hangar que a gente conhece aqui, né, que se guardam aviões. Era um lugar assim, era um hangar. Só que era um hangar, eu não sei se você consegue visualizar, mas era um hangar no espaço. Então ele era aberto, não tinha nada ao redor, era só o escuro do infinito, do espaço, como se eu estivesse lá em cima, como se eu estivesse numa plataforma, sei lá em cima. E tivesse um hangar, e a gente entrava nesse hangar. Então era muito grande, tinham muitas pessoas, sempre em grupos. Então ficava 3 aqui, 4 ali, 5 ali, trocando informações. Dentro desse hangar, quando a gente entrava mais, né, ia mais para dentro, eu já via que era como se fosse um anfiteatro, né? Então tinha uma arquibancada assim, redonda, em formato circular. As pessoas se sentavam nessa arquibancada e eu não lembro como era o ser, mas não era humano, tinha um ser sempre no meio, como se fosse uma reunião. E eu participava dela, com esse ser grande sentado do meu lado. Eu nunca vi o rosto dele, eu sempre via ele na minha lateral, mas eu me lembro dele muito grande só. Eu nunca chegava a olhar para cima e ver o rosto. Nessas reuniões, que foi mais de uma vez que eu fui, eu não tenho a lembrança do que era falado lá, mas eles me deixam voltar com resquícios. Então eu me lembro de ser reuniões relativas à Terra, mas eles se dirigiam à Terra como um ser vivo, um ser experienciando, assim como nós, e chamavam Urântia. Eu não ouvia o nome Terra, eu ouvia Urântia.
me parecia alguma delegação sobre o que iria acontecer ou que Urântia iria decidir. Eu não tenho clareza sobre o assunto. O assunto eu tenho, mas sobre a conversa, né? O desenrolar da reunião. Então eu volto sempre com esses flashes, esses resquícios que me possibilitam ir lá e, né, a Urântia e pesquisar. Eu volto também sempre com flashes de entrar em naves, em uma nave e ir para esse lugar. Então, na minha lembrança é sempre uma nave prato, né, que a gente conhece como prato, que é aquela mais comum que a gente conhece. Eu entrava nessa nave e eu chegava até esse hangar com esse ser. Então, sempre como flashes do caminho que a gente percorria e do que a gente conversava lá. Mas nunca muito exato, né, sobre isso. Foram algumas experiências assim. E aí, dali, eu também começo a ter experiências com voos noturnos. Então, o que acontece? Eu já tinha aprendido com a consciência feminina que me acompanha, com esse tanto de experiência, eu já tinha aprendido, já tinha lido, já tinha estudado sobre desdobramentos, né? Sobre projeção astral. Então, nesse ponto, eu começo a projetar e ter voos noturnos com pessoas que eu conheço, em espírito, tá? Então, eu acordava, levantava, descia as escadas do apartamento de onde eu morava. Isso eu me lembro perfeitamente. Eu ia até a portaria, saía pela portaria, estava à noite, e dali, próximo ali de onde eu morava, já tinham 3 ou 4 pessoas. Uma delas eu conhecia, na época eu trabalhava com esse rapaz, e meio que eles já estavam me esperando ali só pra gente partir. Então, eu lembro que a gente se formava em fila, um atrás do outro. O primeiro ia correndo, os outros iam correndo atrás, até que a gente subia, como se fosse um avião alçando voo. A gente subia e ia até lá em cima. Duas vezes eu tive essa experiência, das 2 vezes eu tive medo, quando eu estava bem lá em cima, porque eu olhei para baixo, eu vi a imensidão que estava embaixo de mim e tive medo. E das 2 vezes eu fui puxada de volta. Esse rapaz que trabalhava comigo, eu tive essa experiência, fui trabalhar no outro dia esperando que ele me desse uma confirmação, mas ele nunca falou nada sobre isso. E nem eu também falei com ele sobre. Mas foram experiências que me marcaram muito, porque eu sentia o vento, eu sentia o frio na barriga de subir e o medo na hora de descer. Também tive experiências, o que alguns espíritas chamam de umbral, né? Então são experiências um pouco menos lúdicas, né? Nessas experiências minhas com umbral são sempre de desdobramentos, eu digo são porque eu ainda tenho. Então, eu tô dormindo, eu acordo, eu sei que eu tô acordada em espírito e eu sei que eu tenho que ir para algum lugar. E como se fosse mental isso, né? Eu penso que eu tenho que ir, que eu tenho que trabalhar e eu chego lá. Num flash, eu tô aqui no meu quarto e eu já tô lá no local aonde eu tenho que estar. Em uma dessas experiências, num lugar parecido com o que se descreve sendo umbral, eu me lembro de sair do meu quarto, pensar que eu precisava estar nesse lugar e num flash, num piscar de olhos, pisco e já estou no lugar. E eu estava como se fosse um totem, eu não sei como falar, mas era muito alto, né? Era algo assim, quadrado, bem alto, uma plataforma. E eu estava no meio dessa plataforma, acorrentada, então os meus braços
né, deitada. Então, os meus braços acorrentados abertos, as pernas acorrentadas abertas também. E eu me lembro de sentir frio, muito medo, porque eu ouvia como se tivessem pessoas embaixo dessa plataforma, né, ao redor dessa plataforma, chorando, gritando. Eu lembro de, né, estar nessa posição deitada, então olhar ao redor e ver que era um lugar assim imenso, assim, a perder de vista, muito escuro, quase sem dar para enxergar no horizonte, mas eu ainda conseguia enxergar como se fossem masmorras ao redor, montanhas com pequenas portas ao redor e muito tenebroso. Então, esse foi um lugar que eu visitei, eu fui só uma vez para lá, e me marcou bastante também. Fora esse lugar que eu estive em um lugar que eu digo que é, não sei, uma frequência energética mais alta. Eu comecei a ir para esse lugar, né, mais, vamos dizer, superior, uma esfera superior, depois do falecimento da minha avó materna, né? Como eu disse no começo, muito importante para mim, a minha avó, eu sempre fui muito apegada com ela. De 12 filhos que ela teve, muitos netos, muitos bisnetos, eu sempre fui a mais apegada. Então, quando ela faleceu, foi uma fase muito difícil para mim, de aceitação, né, de entender que está tudo bem, que eles se vão, mas que eles estão ainda conosco. Mas depois da morte dela, eu começo a ir para um lugar, e aí eu vou explicar esse lugar. Eu chego nesse lugar sempre com um carro que eu digo que parece um carro de golfe. É um carro branco, baixinho, né, bem parecido com um carro de golfe. Um homem sempre dirige e eu sempre estou atrás. Nesse lugar, quando eu vou para lá, eu não me vejo acordar, eu não tenho esse entendimento que eu preciso ir para lá. É como se fosse um sonho, eu simplesmente tô lá, acordo lá. Mas eu tenho a consciência dentro desse sonho lúcido de que eu tô sonhando e que eu, né, posso controlar ali. Então, quando eu tenho esses sonhos lúcidos, eu controlo a situação, eu sei que eu tô dentro deles. Nesse lugar eu chego, nesse carro de golfe com esse rapaz que dirige para mim, a gente não conversa. Eu desço, vou andando e daí já tem minha avó me esperando, né, me abraça, a gente se encontra. Isso aconteceu bem depois dela falecer. E esse lugar, tem muitas cachoeiras, mas são cachoeiras que não são naturais. São cachoeiras como se fossem construídas pelo homem, vai. Cachoeiras de cimento, né? Então, é uma plataforma de cimento e uma queda d'água. Mas são muitas e são gigantes, são enormes. E é um lugar muito bonito. As quedas d'água são tão grandes que a gente passa por trás delas, né? Minha avó me leva para caminhar por esse lugar e a gente caminha algumas vezes por trás da queda d'água, com muita área verde, muitas pessoas também conversando. Eu me lembro da roupa porque me marcou como se fosse túnicas ou roupas que os gregos antigos usavam. Eu não sei descrever muito bem, mas é como se fossem túnicas mesmo, branca, bege, cores claras. E é um lugar muito claro, na minha visão. Me fazia muito bem tá lá. Eu fui umas 2 vezes para lá dessa forma. E sempre minha avó tá ali me esperando pra gente conversar, pra gente aparentemente trocar informação, ensinamento. Eu também converso com outras pessoas que depois, né, eu não me lembro quem são, eu não conheço na vida aqui, na vida fora do espiritual, na vida física, eu não os conheço, mas é como se eu os conhecesse. Porque quando eu chego, é como se fossem amigos. Então a gente conversa, a gente troca informação, mas, de novo, eu sempre volto sem a lembrança do que é falado lá. Eu só me lembro desses detalhes que eu me apego,
na hora que eu tô lá. Então, nas roupas, nas cores, no tamanho da cachoeira que me impressiona, que é muito grande, na cachoeira que não é natural, que é formada por uma plataforma, mas é uma queda d'água gigante. Então, esse é um lugar que eu estive por 2 vezes pós morte da minha avó. Eu também tenho esse canal muito aberto com a minha avó, como eu não tenho com outras pessoas da minha família que já morreram, ou pessoas que eu tive perdas grandes, assim, né, de pai, de parentes, de amigos, mas eu não tenho esse canal com eles como eu tenho com a minha avó. Então, quando eu passo por uma situação difícil, complicada, e eu preciso falar com ela, como se eu falasse aqui, se ela estivesse viva, eu iria na casa dela para conversar, eu converso mentalmente, né? Teve uma situação que eu estava fazendo aniversário, eu estava fazendo 28 anos, e eu estava trabalhando, na época eu trabalhava em uma escola, e aí eu lembro de pensar, quando eu acordei, né, de pensar, poxa, hoje é meu aniversário, minha avó não tá aqui pra me abraçar, a única pessoa que eu gostaria de receber um abraço não tá aqui. Mas tudo bem. E vou trabalhar, vou seguir o dia normal. À noite, o pessoal da escola faz uma comemoração ali pra mim, no meio de uma reunião, traz um bolo, canta parabéns. E aí eu vou pra frente da sala que a gente tava, né, pro pessoal cantar parabéns, e tem um professor que eu nem conversava muito com esse professor, não tinha muito contato com ele, porque não era das áreas que eu cuidava, eu trabalhava na coordenação. E esse professor, ele tava com uma blusa verde neon muito forte, e ele cantava parabéns, assim, pra mim, muito, sabe, com muita ênfase, muito feliz. Aí eu olhei de lá da frente e falei, nossa, é o professor cantando parabéns pra mim desse jeito, eu vou agradecer, né? Porque a gente nem conversa direito, vou lá conversar com ele. Cantaram parabéns, vieram me cumprimentar, e nesse de cumprimentar, de tirar minha visão dali dele, eu não vi mais ele. Aí eu fui perguntar pra uma colega que tava lá, falei, colega, cadê o outro colega, né? Que eu vi ali batendo palma pra mim, queria conversar com ele. Daí ela falou, não, ele não veio hoje. Aí eu falei, mas ele tava lá cantando, não tava? Ela falou, não, ele trabalha de manhã, hoje não é o dia dele da noite. E aí me deu um estalo, na hora me deu um estalo na cabeça, uma voz dentro da minha cabeça, eu não sei se foi aquela, né, consciência feminina que tá comigo, que me deu esse estalo, ou se foi a minha própria consciência mesmo, Luana, que teve esse entendimento meio que automático. Bom, era minha avó, né? E se ela viesse como ela, eu iria, não iria me assustar, mas eu iria surtar ali, né? Então, eu ia chorar muito, ia ficar muito, talvez emocionada, talvez não entendessem o que estava acontecendo. Então, ela veio com uma roupagem de alguém que eu já conhecia, e depois eu tive esse entendimento que era ela ali, me abraçando. Eu tive uma outra experiência muito, muito marcante, que foi com o meu filho. Na época ele tinha 5, 6, não, ele tinha uns 8 anos na época. E era uma época que eu tava muito forte dentro dos conteúdos extraplanetários, né? De ufologia, de como, de como eles podem interferir aqui conosco. Então, esse assunto era muito presente na minha vida nessa época. Era a época que eu tinha o contato com o ser grande, com o ser alto, que eu ia pro hangar, que eu ia para as reuniões no anfiteatro. E nessa noite eu dormi e acordei, eu levantei, me vi deitada e eu sabia que eu tinha que descer e ir lá para a rua. Então eu saí do meu apartamento, desci no meu condomínio e saí na portaria e fui para a rua. Quando o meu filho estava me esperando lá na frente. Só que ele estava sem roupa. Quando eu olho para ele e vejo que ele tá sem roupa, eu me assusto. E olho para mim, para baixo, e eu tô sem roupa também. E eu vou até ele e a gente começa a caminhar
nessa rua da frente do condomínio que eu morava. A gente começa a caminhar e conversar, eu não lembro o quê. Quando eu olho para cima, no céu, eu vejo uma nave estilo prato, muito próxima da gente, e ela vinha muito rápido na nossa direção. E eu comecei a sentir medo. O Miguel também, porque o Miguel começou a correr. E eu comecei a correr junto com ele. E a gente começou a correr. E a nave vinha atrás da gente numa velocidade muito alta e até que alcançou a gente. Nessa hora eu não vi mais o Miguel, mas quando eu olho para cima, a nave desce em cima de mim. E aí eu tenho como se fosse um achatamento. Como se ela fizesse assim e eu achatasse como, sei lá, como a gente faz com uma latinha de refrigerante quando pisa em cima. Eu senti isso no meu corpo físico na cama. Eu senti dor e acordei. Quando eu acordo com flashes, como sempre. Eu não acordo com a lembrança completa, mas eu acordo com flashes. Então, eu acordo com flashes de estar da nave descer e de estar dentro da nave e de sentir uma dor imensa na região da minha coluna, do meu cóccix, né, que a gente conhece como cóccix, bem um pouco acima do bumbum. Eu sinto uma dor muito forte e tenho flashes de não vejo seres, não vejo quem é que faz isso, mas eu sinto introduzindo o que se parece com um chip para mim, né? Eu não posso dizer que é um chip, que eu vi um chip, eu não vi o chip, mas eu sinto colocando na minha coluna como se fosse um chip. E aí eu acordo mal, tenho essas lembranças, eu fico mal, eu choro muito, eu acordo com dor no corpo, eu acordo com dor na coluna, no lugar onde colocaram. E aí naquela ocasião eu lembro de sentar na cama e falar que não quero mais. Eu não quero mais ser contatada, eu não quero mais ir para lugar nenhum, eu não quero que me busquem, eu não quero ter projeção astral mais com seres de fora, eu não quero mais isso. Então, nesse momento, eu fecho esse canal e não tenho mais contato com eles. Então, eles não... Aquele ser, né, grande, alto, ele não vem mais me buscar. Quando eu sonho, eu não sonho com eles mais também. Antes eu via muitas luzes no céu. Quando eu vejo, eu ainda vejo, agora eu vejo. Mas quando eu vejo essas luzes, mentalmente eu penso, bom, ou eu tô vendo um satélite, ou eu tô vendo, sei lá, alguma luzinha lá, ou será que é uma estrela, alguma coisa? Aí eu penso, se for algo, então pisca verde. Eu sempre penso no verde. Então, pisca verde. Quando ele pisca. Tiveram várias situações que eu pensava que... E eles me atendiam lá. Então, eu vejo a luz, eu penso, pisca verde, ela pisca verde. Se for algo, sai daí e vai para lá. A luz sai dali e vai para lá. Então, eu ainda tenho esses avistamentos, mas com muito menos frequência. Os sonhos eu não tenho mais, né? O contato com eles eu não tenho mais, depois que eu bloqueei isso, depois dessa situação que eu tive. Então, eu falo que não quero mais, vou viver o meu dia, no dia seguinte desse sonho com esse implante, meu filho acorda e vem falar comigo, fala, nossa mãe, eu tive um sonho engraçado. Aí fala, sério? Que sonho? Sonho que a gente tava correndo pelado lá na rua. E assim, né, aquilo me dá uma confirmação muito precisa do que aconteceu. Porque eu não tinha falado para ele, meu filho não sabe que eu tenho esses contatos, né? Não é uma coisa que eu converso com ele. Então, né, da onde saiu, né? Foi uma confirmação muito precisa que eu tive dessa situação. Agora eu acho que a gente pode falar da IQM. Em 2023 eu fiquei grávida do meu bebê, do João Gabriel. Hoje ele tem 1 ano e 7 meses. Foi uma gravidez um pouco conturbada, porque
eu tenho sopro no coração, eu desenvolvi pressão alta também, né, hipertensão na gravidez, fui afastada do trabalho a gravidez toda, porque não podia fazer esforço, enfim, tinha que ficar de repouso. Então foi uma gravidez um pouco conturbada. E eu lembro de ter muito medo, inexplicavelmente, de algo que poderia dar errado. Alguma doença que viesse com o bebê, alguma complicação no parto, ou que eu perdesse o bebê. Então eu tive muito receio nessa gestação. A minha primeira gestação, o parto foi normal. Agora o do João foi. A gente teve que agendar uma cesárea, porque pela pressão alta e pelas comorbidades que eu já tenho, né, a obstetra achou melhor a gente optar pela cesárea. Eu chego no hospital no dia 3 de novembro de 2023, com meu esposo, dou entrada na internação, eu chego tranquila, né, a gente tira uma foto ali da barriga, né, o último momento com a barriga, tava tudo bem. Mas dentro de mim eu tinha um sentimento de que alguma coisa ia acontecer. Eu não sei explicar o porquê, mas é como se eu já soubesse. A gente dá a entrada na internação, meio-dia, eu entro para os preparativos, às 2 horas da tarde a gente entra para a sala de parto. Fazem a anestesia em mim, né? Me colocam na maca, eu deito, tudo, e aí começam a cirurgia. Eu me lembro do meu esposo do lado e o anestesista do outro. E eu me lembro de falar para o anestesista, de começar a chorar. E o anestesista falar, calma, tá tudo bem. E aí eu falar para ele, já começou? E aí ele diz para mim, você já tá toda aberta. E ele fala exatamente assim, você já tá toda aberta. E aí eu fico muito nervosa, me dá uma crise de ansiedade muito grande. E eu começo a chorar, chorar, chorar. O bebê nasce, né? O João nasce. E até nas fotos que a gente tem do parto, eu tô chorando descontroladamente, né? Aí fala, nossa, né? Tava emocionada a mãe, não, tava com medo. Passa, o João nasce 100% saudável, uma criança grande, linda. Ele vai lá para, né, os procedimentos que tem que fazer. Os médicos me fecham e me mandam para recuperação. Quando eu chego na recuperação, o médico fala para mim, ó, foi tudo bem, correu tudo bem, você vai ficar aqui para você se recuperar 2 horas e meia, mais ou menos. Umas 4h30 da tarde você vai para o quarto para você pegar seu filho, amamentar e receber visita. Tudo bem. Eu tava me sentindo bem. Eu me lembro de ter as enfermeiras ali próximo de mim e elas falarem que iam pedir açaí. Ah, vamos pedir açaí, pede lá naquele lugar. E aí eu lembro de brincar ainda, né? Falar, eu posso também, quero comer açaí. Aí elas, não, você não pode. E elas pediram açaí e foram comer o açaí. Eu acho que nesse meio tempo, elas talvez deveriam ter vindo me olhar, me ver se estava tudo bem, mas elas não vieram. Eu fico lá, né, deitada, eu não durmo, e chega um enfermeiro, chefe, e pergunta para uma delas, vocês já olharam a moça? Elas, não, a gente ainda não olhou. E eu lembro dele dar essa chamada nelas, né? Pô, mas vocês tinham que ter olhado, né? Ele pega a luva e vai conversar comigo. Oi, Luana, meu nome é Tiago, tá tudo bem? Aí eu falo, sim, tá tudo bem. Eu vou examinar você, vou fazer um exame de toque em você e se tiver tudo bem, você já vai pro quarto, tá bom? Falei, tá bom. Ele põe a luva e faz o exame de toque em mim. E aí eu sempre digo que foi como eu ouvi uma bexiga soltando o ar. É como se a gente enche a bexiga e aí você solta a bexiga antes de fechar ela faz aquele barulho, faz... Quando ele colocou, ele fez o exame de toque, fez esse... E aí eu olho, né, eu tava deitada, eu olho por cima do meu corpo e vejo
muito sangue, muito sangue. Parecia cenas de filme. Sangue para um lado, sangue para o outro, e aí eu já começo a me sentir tonta na maca. E eu escuto ele falando para os outros enfermeiros. Ali já tinha enfermeira mulher vindo, enfermeiro homem vindo também, que eu não tinha visto antes. E eu escuto ele falando, pega isso, pega aquilo, procedimento tal, né, ali no linguajar deles. E eu lembro de falar para ele, eu não tô me sentindo bem, eu acho que eu vou desmaiar. Nesse momento ele me olha. E aí eu já lembro de falar depois, o que tá acontecendo? Ele me olha, mas ele não me responde. E aí eu falo de novo, o que tá acontecendo? E ele não me olha mais. Eu olho para a enfermeira do outro lado, que ele tá na minha direita, a outra enfermeira tá na minha esquerda e um outro enfermeiro no meu pé. Então eu tenho essa precisão de onde cada um estava. Eu olho para essa enfermeira e falo, o que tá acontecendo? Ela não olha para mim e não me responde também. Eu olho por cima do meu corpo e vejo o rapaz, o outro enfermeiro que estava no meu pé, colocando um tubo por baixo do cobertor, de onde eu estava. Eu acho que um tubo de aquecimento, talvez. Aí eu me dou conta de que eles não estavam me ouvindo. Eu ainda não tinha me dado conta de que eu tinha desmaiado, porque eu estava desacordada, mas eu estava desacordada fisicamente, porque eu estava acordada. Tanto que eu sabia a posição de cada um deles. E eu tenho essa total consciência de que eu tô acordada, mas não no meu corpo, quando eles me viram, eles fazem uma manobra de me virar para colocar um supositório em mim. Quando eles me viram para pôr o supositório, eu não viro. A minha visão não é aquela visão de alguém que está sendo virada. Eu continuo deitada, olhando para o teto, olhando para eles e vejo o meu corpo virado. Então ali eu tenho a total consciência de que eu tô apagada, mas que eu tô acordada também. Dali em diante eu começo a sentir, eu vejo eles aplicando coagulantes nas minhas pernas, na perna direita, na perna esquerda. Eu não sinto dor, eu não sinto a picada, mas eu vejo o que eles fazem. Mas a minha visão começa a ficar um pouco turva, no sentido de uma visão esbranquiçada. Então eu olho ao redor, eu olho para o teto, porque eu ainda estou deitada, e eu vejo tudo esbranquiçado, com uma cor diferente do que a gente vê normalmente, é uma visão mais turva. E aí eu tenho consciência de que eu vou morrer, de que eu morri. Que eu vou morrer, não, de que eu morri. Eu penso, morri. E diferente do que eu achava, né, que seria a hora da morte para mim, nossa, eu sempre tive muito medo de como aconteceria. Foi uma coisa muito, um sentimento de paz, um sentimento muito, eu digo, de conformidade, como se eu já conhecesse o processo que eu estava passando ali, como se eu já tivesse passado por aquilo. Então eu mesma, comigo mesma, começo a me acalmar. Tá tudo bem, é isso, eu morri, já passei por aqui, já conheço como é, não é nada demais. Eu não tinha lembrança, não é lembrança, eu me lembrava de que meu filho tinha nascido, de que eu tinha um esposo, de que eu tinha outro filho, de que, né, minha mãe, minha família. Eu me lembrava de que eu estava no hospital, mas aquilo não era algo que tinha peso para mim na hora. Não era algo que eu falasse, eu não posso morrer porque eu tenho um filho recém-nascido, eu não posso morrer. Era algo assim, tudo bem, é isso, vamos lá. É um sentimento mesmo de conformidade. E eu não tinha dor, eu não sentia dor. Nesse tempo que eu estava nesse processo de entender e de conformidade, de tá tudo bem, eles continuavam com o procedimento ali no meu corpo. Eu os via, mas era algo como se fosse distante de mim.
Era algo como se eu se tivesse afunilando a minha visão para o teto. Eu sabia que eles estavam ali fazendo, eu ouvia eles falando, conversando, eu ouvia um enfermeiro-chefe, em um momento eu ouvi ele falando com o obstetra no telefone, porque eu lembro dele falar, você não podia ter ido embora, você tem que voltar, ela não tá bem. Então eu lembro de ouvir as coisas no ambiente, mas a minha visão começar a ficar afunilada pro teto, que era para onde eu estava olhando, né? Eu estava deitada nesse momento. Me veio um sentimento materno muito forte de... Parece que eu estava sendo gestada. Parece que eu era um... Eu não sinto mais como se eu tivesse esse corpo com pernas e braços e tronco e cabeça. Eu sinto como se eu fosse um grão de ervilha, talvez, e estivesse sendo gestada naquele momento. Então, um calor materno, um sentimento de amor muito grande. Algo que eu não tinha experimentado até então, assim. Experimentei, mas o que se aproxima mais, o que chega mais perto que eu posso descrever é o sentimento que eu tenho pelos meus filhos. Então é um amor como se fosse um amor incondicional. Eu sou envolvida por esse sentimento e começo a subir. Deitada, eu me sinto na posição deitada. Então eu começo a, como se fosse levitar, talvez. E eu vou afunilando a visão mais próxima do teto. Eu chego a ficar assim do teto, bem próxima ao teto. E de alguma forma eu sabia que se eu passasse pelo teto, eu não voltaria mais. Eu sinto isso dentro de mim. Se eu passar, eu não volto mais. E eu sinto, eu escuto, na verdade eu escuto a voz da minha avó no corredor. Como se fosse num corredor, porque ela estava bem longe. Eu não sei se ela estava dentro da sala de recuperação ou se ela estava no corredor que antecede a sala. Mas eu escuto a voz dela longe, como quando eu chegava na casa dela, ela falava: "Oi, fia, você veio me ver?" Então eu escuto ela falando do corredor: "Oi, fia, eu vim te ver." E foi muito forte para mim, porque eu sempre tive esse canal aberto com ela depois da morte dela, mas ali era como se a gente fosse a mesma coisa. Era como se eu tivesse na mesma forma que ela. Não era mais a Luana visitando a avó que está em outra esfera espiritual. É como se a gente estivesse no mesmo plano espiritual. A gente fazia parte do mesmo todo. Quando eu escuto a voz dela, me emociono e eu sinto um puxar muito forte, me puxar muito forte para baixo. Então, eu tô lá em cima, de repente eu sinto, me puxou e eu bato na maca. E dali eu acordo com muita dor, acordo muito mal, acordo com muita sede, com uma dor imensa na minha barriga, no meu útero, né? O momento em que começou essa hemorragia, né? Eles chamaram de atonia uterina, que é quando o útero, a mulher tem o parto, mas o útero ele deve voltar para o lugar, e na atonia uterina ele não volta para o lugar. E ele causa essa hemorragia. O que, né, se não for cuidado em pouco tempo, causa a morte da mãe. É uma das maiores causas de mortes dentro do parto. Quando eu volto pro corpo, já é 9 horas da noite. Quando inicia o processo da atonia, era por volta das 3:30 da tarde. E eu acordo no meu corpo às 9 da noite. Então, né, passaram ali boas horas. No meu entendimento,
eu fiquei naquela situação por 3 minutos, 2 minutos, talvez. Foi uma coisa muito rápida. Mas eu vejo que se passaram horas. E aí vem o mesmo enfermeiro falar comigo, né, o Thiago, e falar: tá tudo bem, a gente conseguiu contornar a situação, você não precisou tirar o útero, né, porque eles tinham falado com o meu esposo que talvez fosse necessário uma nova cirurgia para retirar o meu útero. O meu esposo, eu acho que estava surtado, né, que acabou de ter o filho e a esposa tá ali com um problema depois do parto, então eu imaginei que ele estivesse assim mesmo. Então, o enfermeiro me acalmou, porque eu acordei muito mal, eu acordei reclamando demais de dor. Ele me acalmou, disse que estava tudo bem, que não foi necessário abrir de novo para tirar o útero e que logo eu ia para o quarto. Dali veio o obstetra falar comigo também, que eles tinham contornado a situação, que o meu bebê estava bem e que eu ia para o quarto. Eu me lembro de ouvir o médico falando pro enfermeiro: troca ela para mandar ela pro quarto. E o enfermeiro falava: não vou trocar, porque a gente já trocou ela mais de 10 vezes e ela não aguenta mais ser virada. Então, quer dizer, enquanto eu estava ali, naquele momento, né, sendo gestada, entendendo a situação, entendendo que eu tinha morrido, eles estavam fazendo inúmeros procedimentos ali embaixo, que quando eu acordei, obviamente, eu senti muito. A sensação que eu tive é de que eu era muito leve lá em cima, próximo ao teto, de que eu estava levitando e de que eu era um grão e eu não era esse corpo. E quando eu volto pro corpo, eu tenho uma sensação de... Parece que é um peso, como você bate no cimento, quando você cai e bate no concreto, é um peso muito grande. Um corpo muito pesado. Uma forma desproporcional. Porque quando eu estava na outra forma, né, quando eu estava passando a experiência, eu me sentia muito leve, eu não sei explicar. Eu fui pro quarto, me levaram pro quarto. Quando eu fui um pouco atordoada, sem entender muito ainda, sem raciocinar, né, o que tinha acontecido. Eu não me lembro disso, mas o meu esposo me conta que quando eu chego no quarto eu falo para ele: morri e voltei. Mas eu não me lembro de falar essa frase. Quem lembra é ele. Aí pego meu filho, né, amamento, enfim, ele estava com muita fome porque tinha nascido às 2 e aí eu fui amamentar às 10. Então foi um espaço de tempo muito grande. E aí eu começo a conversar com meu esposo sobre o que tinha acontecido. E aí ele me conta, né, que ele achou estranho, ele estranhou, deu 3h30, deu 4 horas, e aí não tinham vindo falar sobre mim com ele, e aí ele começa a estranhar, ele e minha mãe, e aí eles entram lá e começam a, né, questionar o que tinha acontecido. O médico fala para eles o que tinha acontecido, que era uma situação um tanto quanto complicada, e ele fala que eles começaram a orar muito, ele e a minha mãe. Né? Minha mãe saiu para buscar a minha irmã. Quando minha mãe volta, por volta das 7, 8 horas da noite, ele e ela, na sala de espera, começam a orar por mim. Eu acredito hoje que eu passaria do teto, porque eu queria. Não foi assim algo que eu tivesse medo e que eu não quisesse, e que, não, por favor, me deixa voltar. Eu queria passar, eu queria ir. E para mim estava tudo bem e estava maravilhoso, né? Eu não pensava que eu tinha o bebê, que eu ia deixar a família. Em momento nenhum passou isso na minha cabeça. Mas eu acredito que as orações deles lá na sala do lado, talvez, né? Eu não posso dizer com certeza, mas talvez essas orações tenham me puxado de volta. E aí foi isso. Minha experiência foi essa. Eu convivo com isso desde o ano passado, do ano retrasado, né? Em 2025. O João vai fazer 2 anos. Quando o João completa 1 ano, eu mando um presente pro enfermeiro-chefe, porque, né, é uma gratidão muito grande que eu tenho por ele, apesar de
querer ter ido, eu agradeço por ter ficado, né? Por criar meu filho, ver meu filho crescer, meu filho andar, amamentar, enfim. Foi uma experiência muito, muito forte. Eu não consigo esquecer. Pelo menos em alguma parte do meu dia, todos os dias, eu me lembro disso. Eu volto com um sentimento de gratidão, né? Depois que tudo passa, depois que eu consigo pensar e colocar as coisas no lugar. Ah, nota, o enfermeiro vem falar comigo no dia seguinte, no quarto, que tá tudo bem. Um enfermeiro não, uma enfermeira, né? Porque tinham trocado de plantão, então vem uma enfermeira e fala para mim que tá tudo bem, vem me olhar, vem fazer, né, os procedimentos de praxe, acho que era bem de manhã, e eu falo para ela, eu brinco, né? Falo, nossa, que situação, me colocaram no supositório. Daí ela fala, mas como você sabe que colocaram? Você estava apagada. Daí eu falei, porque eu vi. Aí ela ficou meio, né? Viu como, né? Não perguntou, mas ela ficou com aquele olhar de como que você viu? E aí seguiu. E a gente seguiu a vida também. É uma situação que eu não abro para as pessoas, para a família, para amigos. Pouquíssimas pessoas sabem e sabem bem superficialmente, né? Porque gera aquele medo de ser ridicularizado, né? De não acreditarem ou de acharem que, né, eu ouvi em uma situação de que eu estava sob efeito da anestesia, mas a anestesia nenhuma te dá essa visão tão ampla das coisas, essa consciência tão ampla das coisas. Bom, pós-EQM, eu sinto que, e eu até falei para você em uma situação anterior que a gente conversou, que a porta ficou aberta, né? Como o Lucas já falou, a porta ficou aberta e ficou mesmo. Porque eu tenho uma visão das coisas, parece que muito mais aguçada, né? Uma espiritualidade muito, muito mais aguçada. E aí eu vou te dar um exemplo de coisas que eu nunca tive dentro das minhas experiências antes da EQM. Pós-EQM, eu tive uma situação onde eu estava deitada na minha cama, assistindo TV, e o meu filho mais velho vem até o quarto, até a porta do meu quarto, e chama por mim ou pelo meu esposo, e o meu esposo vai. E aí ele fala assim, o meu filho, eu queria, né, ele estava fazendo o trabalho de escola, eu queria saber o que é isso aqui que eu não sei. E meu esposo vai para responder para ele. Eu não vejo o que é, porque eu tô deitada na cama, eu não sei o que é que eles estão falando, mas dentro da minha cabeça eu consigo responder, né? E aí eu respondo, antes do meu esposo responder para ele, eu respondo, ué, é pá a eólica, né? Que são aquelas pás de energia eólica. E aí eu escuto o meu esposo na porta falando pro meu filho, ué, Miguel, isso aqui é pá eólica. Então, eu atribuo essas coisas mais aguçadas que eu tenho hoje, pós-EQM, eu atribuo à EQM, porque parece, sim, que o véu ficou mais fino e que eu consigo olhar por trás dele de vez em quando. Foi isso. Muito obrigado, Luana, por um relato tão bonito, tão significativo, tão profundo. Vamos então às perguntas. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer a você diz respeito a uma situação que você já tinha conversado comigo há um tempo. Aí você entrou em contato comigo, me deu a entender ou que você precisava de mais tempo para pensar. Eu sei que você tem criança bem jovem, você cuidando tal. Eu falei, ok, quando você achar que devemos conversar, você me avisa e a gente conversa. E você entrou em contato comigo ontem, tá? E você me contou uma coisa que eu acredito que você não... que tudo bem nós falarmos sobre isso, senão você me conta, aí a gente não fala, mas você me deu a entender de que você estava sendo, não é pressionada, mas orientada a falar. Eu queria saber se você podia nos contar sobre isso, porque eu acho isso muito significativo.
Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Luana, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?